Meu nome não importa muito agora, mas o que vivi naqueles dias quentes do sertão brasileiro mudou não apenas minha vida, mas a forma como toda uma comunidade entendia o que significava ser homem de verdade. Deixa eu te contar desde o começo, porque cada detalhe dessa história merece ser lembrado. Cada momento de tensão, cada gota de suor que caiu na arena daquele rodeio maldito que quase destruiu tudo o que eu amava. Eu era apenas um lavrador simples. Acordava quando o galo cantava, antes mesmo do sol nascer, e trabalhava minha pequena terra até que a noite caísse como uma cortina pesada sobre os campos. Minhas mãos eram calejadas, minha pele queimada pelo sol implacável, e minha roupa sempre tinha manchas de terra vermelha que não saíam nem com 3 lavagens. Não tinha muito, é verdade. Minha propriedade era pequena, uma parcela modesta perto do riacho que secava no verão, mas era minha. Cada planta que brotava daquela terra era fruto do meu suor, da minha paciência, do meu amor pelo trabalho honesto. E tinha ela, meu Deus, como eu a amava. Ela era a mulher mais linda que já pisou naquela terra seca. Não era só a beleza do rosto, entende? Era a forma como seus olhos brilhavam quando me via chegar do campo. A maneira delicada como suas mãos tocavam as coisas. O jeito que sua risada soava como música em meio ao silêncio pesado do povoado. Vivíamos um amor escondido, roubando momentos debaixo da velha árvore perto do riacho, onde ninguém nos via, onde podíamos ser apenas nós dois, sem o peso do mundo nos julgando. A mãe dela, Dona Conceição, era uma mulher dura, moldada pelos anos difíceis de viuvez e pobreza. Seus olhos carregavam uma tristeza antiga, mas também uma determinação feroz de ver a filha bem casada, longe da miséria que ela própria tinha conhecido. Toda noite, enquanto costurava a luz fraca da lamparina, ela repetia as mesmas palavras como uma reza amarga: filha, beleza, não enche barriga nem paga conta. Você precisa casar com um homem de posses, um homem que tenha terra, gado, dinheiro. Esquece esses sonhos de menina tola. Mas ela, minha amada, sempre respondia com aquela voz suave e firme que eu tanto admirava: mãe, meu coração já foi dado. Foi dado ao lavrador que trabalha a terra perto do riacho. Não me importa que ele seja pobre. Para mim, ele é o homem mais nobre do mundo. Eu sabia que Dona Conceição não aprovava nosso amor. Via nos olhos dela aquela mistura de pena e frustração sempre que eu aparecia na porta deles, com minha roupa simples e meu jeito tímido. Mas o amor da minha vida me escolheu, e isso me dava uma força que eu nem sabia que tinha. Pensava que nossa única batalha era convencer a mãe dela, provar que mesmo sem riquezas eu poderia fazê-la feliz. Como eu estava enganado. Foi num dia de calor sufocante, daqueles que fazem o ar ondular sobre a terra, que ele apareceu. Eu estava no campo, arrancando ervas daninhas entre as fileiras de milho, quando ouvi os cascos de um cavalo batendo forte na estrada de terra. Levantei os olhos e vi um homem alto de ombros largos, montado num cavalo preto reluzente que devia custar mais do que eu ganhava em 2 anos de trabalho. Ele usava chapéu novo, botas com esporas de prata que brilhavam ao sol, e tinha aquele jeito de quem acha que o mundo todo lhe deve reverência. Era Rodrigo, o vaqueiro mais famoso da região. Trabalhava para o fazendeiro mais rico do estado, cuidava de milhares de cabeças de gado e tinha fama de ser valente, forte e conquistador. As mulheres sussurravam seu nome com admiração misturada de medo, e os homens o respeitavam pela sua habilidade de domar os cavalos mais selvagens e montar os touros mais bravios. Ele passou por mim sem sequer olhar, levantando uma nuvem de poeira vermelha que me fez tossir. Mas eu vi quando ele parou na frente da venda do povoado. Vi quando ela saiu com sua cesta, inocente, apenas querendo comprar o pouco que podíamos pagar. Vi o momento exato em que os olhos dele pousaram nela, e algo mudou na expressão do seu rosto. Foi como ver um predador identificar sua presa. Ele desceu do cavalo, com aquela segurança arrogante, ajeitou o chapéu e entrou na venda atrás dela. Eu estava longe demais para ouvir o que disse, mas vi quando ela saiu apressada, com as bochechas vermelhas, os olhos baixos, claramente incomodada. Ele ficou parado na porta, observando ela se afastar, e então soltou aquele sorriso que eu logo aprenderia a odiar. Um sorriso de quem já decidiu que vai ter o que quer, não importa o preço. Naquela noite, quando nos encontramos debaixo da nossa árvore, ela me contou tudo. Como ele tinha se aproximado demais, falado coisas íntimas com aquela voz rouca,
e presunçosa, como ela teve que ser fria e educada ao mesmo tempo, para não criar confusão. Ele me assustou, confessou ela, apertando minha mão com força. Tinha algo nos olhos dele, algo que me fez sentir como se fosse um objeto que ele queria comprar. Segurei ela nos braços, sentindo uma raiva queimar no meu peito, mas tentei acalmá-la. Ele vai esquecer você, menti, querendo acreditar nas minhas próprias palavras. Homens como ele sempre têm outras distrações, mas Rodrigo não esqueceu. Nos dias seguintes, ele voltou ao povoado repetidas vezes. Perguntava sobre ela em cada esquina, na igreja, na praça, até que alguém acabou contando tudo. Quem ela era, onde morava, e pior, que tinha um pretendente pobre, um simples lavrador. Quando descobri que ele sabia de mim, senti um frio na espinha. Conheci histórias sobre Rodrigo, sobre como ele reagia quando alguém se colocava no caminho do que ele queria. Alguns diziam que ele já tinha quebrado os dentes de um homem só por discordar dele numa aposta. Outros contavam que nenhuma mulher que ele cortejava conseguia resistir por muito tempo, fosse por seus encantos ou pela pressão social que ele exercia. E então veio o dia que mudou tudo. Era uma manhã de sábado, o sol já alto e cruel, quando Rodrigo apareceu na porta da casa dela. Eu estava chegando com um presente simples, algumas flores do campo que tinha colhido, quando vi o cavalo dele amarrado na frente. Meu coração disparou. Entrei sem bater. Dona Conceição estava sentada na cadeira de balanço, com uma expressão confusa no rosto. Rodrigo estava de pé no meio da sala pequena, seu corpo grande demais para aquele espaço humilde, e ela estava na porta da cozinha, os braços cruzados, o queixo erguido em desafio. "Este é o lavrador?" perguntou Rodrigo quando me viu, sua voz cheia de desprezo mal disfarçado. Ele me olhou de cima a baixo como se estivesse avaliando o gado no leilão. "É este o homem que você escolheu em vez de mim?" "Sim", respondeu ela com firmeza que me encheu de orgulho. "Este é o homem que eu amo, e peço novamente que o senhor saia da nossa casa." Rodrigo soltou uma risada curta e amarga. Deu 2 passos na minha direção, tão perto que consegui sentir o cheiro de couro e suor do seu corpo. "Você sabe quem eu sou, lavrador? Sabe o que eu represento nesta região?" "Sei que é um homem que não aceita um não como resposta", respondi, surpreendendo até a mim mesmo com a firmeza da minha voz. Minhas mãos tremiam, mas não dei um passo para trás. Os olhos dele se estreitaram. Por um momento pensei que ele fosse me bater ali mesmo, na frente das mulheres. Mas então ele sorriu. E aquele sorriso foi pior que qualquer soco poderia ser. "Está bem", disse ele devagar, cada palavra pesada como pedra. "Vamos resolver isso do jeito certo. Do jeito dos homens de verdade." Ele se afastou. Foi até a porta, e antes de sair, virou-se com aquela expressão de quem já ganhou. "Domingo que vem, ao meio-dia, haverá um rodeio no Curral Grande. E paguei tudo, a comida, a bebida, os músicos, os touros mais bravos que consegui encontrar. E você, lavrador, está convidado. Não preciso provar nada", comecei a dizer, mas ele me cortou. "Não é sobre provar nada. É sobre mostrar a esta mulher quem é o homem de verdade. Eu vou montar um touro, você vai montar outro. Quem ficar mais tempo em cima, ganha. Simples assim. E quando eu ganhar, porque eu vou ganhar, ela vai ver que você não passa de um covarde que não tem coragem nem de defender a própria honra." O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Dona Conceição levou a mão à boca. Minha amada me olhou com olhos arregalados de medo. E eu apenas fiquei ali, sentindo o peso de toda aquela situação cair sobre meus ombros. "E se eu me recusar?" perguntei, já sabendo a resposta. "Então todo mundo vai saber que você é menos homem que eu. E toda vez que ela olhar pra você, vai lembrar que você não teve coragem de lutar por ela. Seus filhos, se é que vocês tiverem algum dia, vão crescer ouvindo que o pai era um covarde. Ele colocou o chapéu, ajustou as esporas, mas se você aceitar e por algum milagre ganhar, eu saio da vida de vocês pra sempre." Palavra de homem. E saiu, deixando aquele desafio pendurado no ar, como uma sentença de morte. Naquela noite não consegui dormir. Ficava virando na cama, pensando, tentando encontrar uma saída. Eu nunca tinha montado um touro na vida. Mal sabia andar a cavalo direito. Como poderia competir com Rodrigo, um homem que passava os dias domando animais selvagens, que tinha a força de 10 homens e a experiência de 1000 rodeios?
Ela veio me ver antes do amanhecer. Entrou no meu quarto pequeno com os olhos vermelhos de tanto chorar. Não faça isso, suplicou, segurando meu rosto entre as mãos. Não me importa o que as pessoas vão dizer. Não me importa se nos chamam de covardes. Prefiro te ter vivo e inteiro do que ver você se machucar. Ou pior, só para provar algo que eu já sei. Perguntei, abraçando ela com força. Que você é o homem mais corajoso que conheço. Não pela força do corpo, mas pela força do caráter. Você trabalha todo dia sem reclamar, me trata com respeito, cuida da sua terra com amor. Isso é coragem de verdade. Suas palavras me aqueceram o coração, mas não mudaram a situação. Se eu não aceitar esse desafio, expliquei de vago, ele vai continuar voltando. Vai fazer nossa vida impossível. E no fundo, você sempre vai se perguntar se escolheu o homem certo. Não quero que essa dúvida exista entre nós. Ela chorou mais um pouco, mas acho que entendeu. Às vezes um homem precisa fazer coisas que não quer fazer, não por orgulho, mas para proteger o que ama. Os dias que seguiram foram de pura angústia. O povoado inteiro falava do rodeio. Cartazes apareceram pregados em todo lugar, anunciando o grande evento Touros Bravos. Prêmios em dinheiro e o desafio especial entre o famoso Rodrigo e o humilde lavrador pela honra de conquistar o coração da mulher mais bonita da região. As pessoas me olhavam com pena. Ouvia os sussurros. Coitado do rapaz. Vai ser humilhado na frente de todo mundo. Por que ele não desiste enquanto pode? Aquele Rodrigo é implacável. Vai destruir o pobre menino. Eu continuava minha rotina, cuidando da terra, regando as plantas, mas minha cabeça estava longe. Cada noite, depois que o sol se punha, eu treinava em segredo. Tentava me equilibrar em troncos, pular de um lado para outro, fortalecer os braços, mas eu sabia que não era suficiente. Não importava quanto eu treinasse em uma semana, Rodrigo tinha anos de experiência. Foi na quinta-feira, 3 dias antes do rodeio, que tive a ideia, ou melhor, a lembrança. Meu pai, que Deus o tenha, costumava contar histórias sobre um velho domador de touros que morava isolado nas montanhas. Seu nome era Severino, e diziam que ele tinha sido o melhor de todos antes de se aposentar há uns 20 anos. Ninguém mais falava dele, mas eu lembrava da admiração na voz do meu pai quando contava as façanhas do velho. Naquela mesma noite, enquanto todos dormiam, selei minha mula velha e parti. Cavalguei por horas em trilhas estreitas e perigosas, subindo a montanha sob a luz da lua. Quando finalmente cheguei à cabana de Severino, já estava quase amanhecendo. A cabana era pequena e isolada, cercada por árvores antigas. Bati na porta com o coração disparado. Demorou, mas finalmente a porta se abriu devagar. Um homem baixo, de cabelos completamente brancos e olhos penetrantes como os de uma águia, me olhou de cima a baixo. Você é o lavrador do rodeio, disse ele. Não era pergunta. O povoado inteiro tá falando disso. Senhor Severino, comecei, tirando o chapéu, em sinal de respeito. Vim pedir sua ajuda. Eu sei que o senhor foi o melhor domador de touros que já existiu. E eu sei que o que vou pedir não é exatamente honesto, mas estou desesperado. Ele me observou em silêncio por um longo tempo, então fez um gesto para que eu entrasse. A cabana era simples, mas limpa. Cheirava a fumo de cachimbo e madeira velha. Ele serviu café amargo em 2 canecas de metal e se sentou na frente de mim. Você quer que eu monte no seu lugar? Disse ele finalmente. E o engole seco estava tão óbvio assim, sim, senhor. Eu sei que é trapaça. Eu sei que se descobrirem, você é o homem mais desonrado do povoado. Mas não vejo outra saída. Ele é muito mais forte que eu, muito mais experiente. Se eu subir naquele touro, vou cair em segundos e ela vai ter que aguentar a pressão de todo mundo dizendo que escolheu o homem errado. Severino tomou um gole longo do café, os olhos fixos em mim. Por que você acha que ela escolheu você, rapaz? A pergunta me pegou de surpresa. Eu não sei. Talvez porque eu a trate bem, porque eu a amo de verdade. Não, ele disse com firmeza. Ela escolheu você porque você é inteligente, porque você usa a cabeça, né, em vez de confiar só nos músculos. Este Rodrigo, ele é o que sempre existiu. Homens que acham que força bruta resolve tudo. Mas você está aqui, provando que consegue pensar além do óbvio. Ele se levantou. Foi até um baú velho no canto da sala. Vai custar caro.
R$ 2.000. Todo o seu dinheiro de economia, imagino. Era exatamente isso. Cada centavo que eu tinha guardado durante anos, economizando em cada refeição e em cada compra, era o dinheiro que eu planejava usar para comprar mais terra, para construir uma casa melhor para ela. Mas o que valia mais? Terra ou dignidade? Tirei o saco de pano de dentro da camisa e coloquei na mesa. Severino pegou, pesou na mão e assentiu. Domingo, você chega cedo. A gente se troca de roupa antes de eu entrar no curral. Você usa um lenço cobrindo metade do rosto. Diz que é para proteger do pó. Ninguém vai desconfiar porque todo mundo vai estar olhando o touro, não o rosto do montador. Quando eu terminar, a gente se troca de novo e você aparece como se nada tivesse acontecido. E se descobrirem? Perguntei, a voz falhando. Então você assume a consequência como homem. Mas te digo uma coisa, rapaz, às vezes não há honra em aceitar as regras de um jogo injusto. Rodrigo criou essa situação para te humilhar porque ele sabe que tem vantagem. Você está apenas equilibrando a balança. Saí daquela cabana quando o sol já nascia, com uma mistura de alívio e culpa queimando no peito. Era certo o que eu estava fazendo? Não sei, mas era a única chance que eu tinha. O domingo chegou com um céu azul impossível, sem uma nuvem sequer. Desde cedo, o povoado inteiro se movimentava em direção ao curral grande. Famílias inteiras vinham em carretas, a pé, a cavalo. As mulheres traziam cestas de comida, os homens carregavam garrafas de cachaça. As crianças corriam gritando de excitação. Era como se fosse feriado, mas eu me sentia indo para o próprio inferno. O curral estava decorado com bandeiras coloridas penduradas nos postes. Tinham montado arquibancadas improvisadas dos dois lados, e no centro, a arena de terra batida brilhava sob o sol, como uma promessa de dor. O cheiro de carne assada na brasa misturava-se com o de cerveja e suor. Músicos afinavam violas e acordeões sob uma árvore grande. Ela estava lá com a mãe, sentadas num canto reservado sob uma lona branca que oferecia sombra. Usava um vestido simples, mas bonito, o cabelo preso num coque, e estava pálida como eu nunca tinha visto. Quando nossos olhos se encontraram, vi neles tanto medo que quase desisti de tudo. Rodrigo chegou como um rei. Entrou a galope, o cavalo negro erguendo poeira vermelha, e a multidão explodiu em gritos e aplausos. Ele vestia roupa nova, preta com detalhes em prata, o chapéu impecável. Acenou para todos como se já tivesse ganho, e então olhou diretamente para ela e levantou o chapéu em saudação. Ela desviou o olhar, e ele riu daquela risada alta e arrogante. Eu cheguei a pé, levando minha mula pela rédea. Usava a mesma roupa de sempre, gasta e remendada. A multidão fez um corredor silencioso quando passei. Alguns me olhavam com pena, outros com desprezo mal disfarçado. Ouvi alguém sussurrar: "Olha o coitado, vai ser massacrado." Amarrei a mula num poste e caminhei até o centro da arena, onde estavam os juízes, o prefeito e o padre do povoado. Rodrigo já estava lá sorrindo com todos os dentes. "Então você veio", disse ele alto o suficiente para todos ouvirem. Pensei que ia fugir como os covardes fazem. "Eu não fujo das minhas palavras", respondi, surpreso com a firmeza da minha própria voz. O padre levantou a mão pedindo silêncio. "Senhores, as regras são simples. Cada um montará um touro. Quem ficar mais tempo em cima do animal vence. Rodrigo vai primeiro." A multidão rugiu. Rodrigo tirou a camisa, mostrando os músculos definidos, e fez pose para as pessoas aplaudirem. Então se aproximou do chute onde esperava um touro enorme e negro chamado Furacão. O animal batia os cascos contra a madeira com tanta força que os portões tremiam. "Este é o touro mais bravo que encontrei", gritou Rodrigo. "Ninguém nunca conseguiu montá-lo por mais de um minuto. Mas eu vou." Subiu no touro com agilidade, ajustou a corda na mão, acenou para o público. O portão se abriu. O que aconteceu nos minutos seguintes foi uma exibição de força bruta e habilidade. O touro pulava como se tivesse molas nas patas, girava, se contorcia, batia contra as paredes da arena. Rodrigo se segurava com uma mão, a outra levantada no ar, o rosto contraído em esforço, mas ainda sorrindo. A multidão gritava enlouquecida, contando os segundos em voz alta. 1 minuto, 2 minutos, 2 minutos e meio. E então o touro fez um movimento lateral violento que nem Rodrigo esperava. Ele perdeu o equilíbrio,
voou no ar e caiu de costas na terra com um baque surdo. Levantou-se imediatamente, cuspindo sangue e poeira, mas o tempo já tinha parado. 2 minutos e 43 segundos. A multidão aplaudiu mesmo assim. Rodrigo limpou a boca com as costas da mão. Olhou para mim com olhos de fúria e desafio. Sua vez, labrador. Vamos ver se você dura pelo menos 20 segundos. Meu coração batia tão forte que parecia que todos podiam ouvir. Fiz um sinal com a cabeça e me dirigi para os fundos do curral, onde Severino já estava esperando, atrás de uma carreta velha. A troca foi rápida. Ele vestiu minha roupa, amarrou um lenço vermelho cobrindo o nariz e a boca, colocou meu chapéu velho puxado para baixo. De longe, com a poeira e a excitação, ninguém perceberia a diferença. Boa sorte, rapaz, sussurrou ele. Quando eu ganhar, você vai ter que viver com essa decisão. Mas vai viver feliz. Ele caminhou para a arena e eu fiquei escondido, tremendo, vendo tudo através de uma fenda entre as tábuas da carreta. Minha amada se levantou quando me viu. Quando viu Severino disfarçado de mim, menos aproximar-se do touro. Não, gritou ela, a voz rasgando o ar. Por favor, não suba. Mas Severino não respondeu. Apenas fez um gesto suave com a cabeça e se aproximou do chute onde esperava o segundo touro, ainda maior e mais feroz que o primeiro. Este se chamava Demônio e fazia jus ao nome. Era completamente negro, com chifres afiados como lanças e olhos vermelhos de raiva. A multidão se calou. Até as crianças pararam de brincar. O silêncio era tão profundo que consegui ouvir meu próprio coração batendo desesperado. Severino subiu no touro como quem sobe numa cadeira. Não havia pressa, não havia medo, apenas uma calma sobrenatural de quem já tinha feito aquilo 1000 vezes. Ajustou a corda, respirou fundo e acenou para que abrissem o portão. O touro explodiu para fora como um relâmpago negro. Pulou tão alto que parecia querer arrancar a lua do céu. Girou, bateou, se contorceu como se tivesse sido possuído por todos os demônios do inferno. A poeira subia em nuvens vermelhas que impediam de ver com clareza, mas Severino estava colado naquele dorso como se tivesse sido plantado ali. Nem 1 centímetro ele se mexia fora do equilíbrio. 1 minuto, 2 minutos. A multidão começou a rugir. 3 minutos. Rodrigo ficou de pé, a boca aberta em choque. As pessoas pulavam das arquibancadas gritando como loucos. E então, quando passou exatamente 5 minutos, Severino guiou o touro perto de onde ela estava sentada. Por uma fração de segundo, baixou o lenço o suficiente para que ela visse os olhos velhos e experientes que não eram os meus, e piscou. Vi quando ela entendeu. Vi suas mãos voarem para a boca. Vi as lágrimas começarem a escorrer. Mas ela não gritou. Apenas olhou para onde eu estava escondido. E eu soube que ela sabia. Seu olhar foi de reprovação, depois de compreensão, e finalmente de algo parecido com alívio. Severino saltou do touro quando o animal finalmente se cansou. Fez uma reverência para a multidão em delírio e desapareceu na confusão de pessoas que corriam para parabenizá-lo. Na verdade, ele correu para onde eu estava. Trocamos de roupa numa velocidade impossível. Ele pegou o dinheiro que já tinha guardado no bolso e sumiu por trás das carretas antes que alguém notasse. Ajeitei minha roupa suada e suja, prendi o chapéu, respirei fundo e saí caminhando devagar para a arena. A multidão ainda procurava o herói. E quando me viram aparecer com a mesma cara de sempre, o mesmo jeito calmo, houve um momento de confusão. Rodrigo me viu e ficou branco como papel. Você, gaguejou dando um passo para trás. Parei na frente dele. Aqui estou, disse simplesmente. Algo mais a dizer? Ele abriu e fechou a boca como um peixe fora d'água. As pessoas começaram a aplaudir novamente. Agora entendendo, ou achando que entendiam menos, que o lavrador simples tinha acabado de executar a maior façanha que o povoado já tinha visto. O padre levantou minha mão. O vencedor. Rodrigo recuou mais um passo, depois outro. Seu rosto passou por todas as cores, vermelho de raiva, branco de choque, roxo de humilhação. Finalmente recolheu seu chapéu do chão, montou seu cavalo num salto brusco e saiu ao galope sem olhar para trás, levantando uma última nuvem de poeira que simbolizava sua derrota. Ela correu para mim, e não me importei que todos vissem quando ela se jogou nos meus braços. Seu tolo, sussurrou no meu ouvido. Quase morri de medo. E eu sei o que você fez. Perdoa? Perguntei,
baixinho. Há coisas que uma mulher perdoa quando o homem faz por amor e não por orgulho, respondeu ela, me abraçando mais forte. Mas nunca mais, ouviu? Nunca mais. Dona Conceição se aproximou. Pela primeira vez, desde que eu a conhecia, ela sorriu para mim com respeito genuíno. Rapaz, não sei como você fez, mas provou que tem mais na cabeça do que ele tem nos músculos todos. Se minha filha te quer, não vou mais me opor. A festa continuou até a madrugada. Bebemos, comemos, dançamos. As pessoas me parabenizavam, contavam e recontavam o que tinham visto, cada vez exagerando um pouco mais. Já estavam transformando aquilo em lenda. Mas eu e ela, nós nos afastamos da multidão e fomos para nossa árvore. Debaixo daqueles galhos velhos, longe dos olhos de todos, ela me olhou sério. Você trapaceou? Disse sem rodeios. Sim, admiti. Não ia mentir para ela, mas ele criou uma situação injusta desde o começo. Ele sabia que eu não tinha chance. Apenas. Usei minha única arma. Minha cabeça, ela ficou em silêncio por um longo momento. Então sorriu. Aquele sorriso que iluminava meu mundo inteiro. Minha mãe tem razão numa coisa. Você é mais inteligente que ele, e talvez seja isso que realmente importa. Nos casamos um mês depois numa cerimônia simples, mas cheia de amor. O povoado inteiro compareceu. Até alguns que antes me olhavam com desprezo, agora me cumprimentavam com respeito. A história do rodeio já tinha se espalhado por toda a região. E em cada versão eu ficava um pouco mais heróico, o touro um pouco mais feroz, a vitória um pouco mais improvável. Nunca contei a verdade para ninguém além dela. Severino guardou o segredo até o dia que morreu, anos depois. E Rodrigo? Ele nunca mais voltou ao povoado. Ouvi dizer que ele se mudou para longe, trabalhou em outras fazendas. Aprendeu a ser mais humilde. Parte de mim espera que tenha encontrado sua paz. Mas a história não termina aí. Porque as consequências daquele dia continuaram reverberando por anos em nossa vida. No começo, tudo parecia perfeito. Compramos mais terra com o dinheiro que conseguimos juntar. Nossa pequena propriedade cresceu. Plantamos mais culturas, compramos algumas vacas, construímos uma casa maior. Tivemos nosso primeiro filho, um menino forte, que mesmo bebê já tinha aquele olhar determinado. Mas havia noites em que eu acordava suado, sonhando com aquele rodeio. Sonhava que alguém descobria a verdade, que me chamavam de trapaceiro na frente de todo mundo, que meu filho crescia envergonhado do pai. Ela percebia quando eu ficava assim, me abraçava no escuro e sussurrava. O que você fez foi sobreviver num jogo armado contra você. Não há vergonha nisso. Mas será que não havia? Essa pergunta me perseguia. Foi só 5 anos depois, quando nosso filho já corria pelo quintal e nossa filha estava a caminho, que encontrei a resposta. Estava eu no campo, ensinando o menino a plantar, quando vi uma figura conhecida aparecer no horizonte. Meu coração gelou. Era Rodrigo. Ele vinha a pé, levando um cavalo velho pelas rédeas. Estava mais magro, mais grisalho, com rugas profundas no rosto que não estavam lá antes. Quando chegou perto, parou e tirou o chapéu. Vim em paz, disse, a voz diferente, mais suave, sem aquela arrogância de antes. Será que podemos conversar? Mandei meu filho para casa e nos sentamos debaixo da árvore que agora tinha dado muitos frutos. Ficamos em silêncio por um tempo. Então, ele falou, eu sei o que você fez naquele dia, disse ele, me olhando nos olhos. Sempre soube. Não fui eu quem caiu daquele touro, mas tenho olhos. Vi movimentos que só um profissional faria. Vi a forma como ele, quem quer que fosse, se posicionava. E depois, quando você reapareceu tão limpo, sem uma gota de suor, eu sabia. Meu sangue congelou. Então por que nunca disse nada? Ele sorriu, um sorriso triste e cansado, porque você me ensinou algo naquele dia. Me ensinou que eu tinha passado a vida inteira usando as armas erradas. Força, intimidação, arrogância, nada disso me fez feliz. Você me mostrou que inteligência, amor, determinação, essas são as verdadeiras armas de um homem. Fez uma pausa, olhou para o horizonte. Viajei muito nesses anos. Trabalhei em lugares diferentes, conheci uma mulher boa, uma viúva, com 2 filhos. Ela não é a mais bonita do mundo, mas me ama do jeito que sou, não do jeito que eu fingia ser. E pela primeira vez na vida, eu sou feliz de verdade. Por que está me contando isso? Perguntei, a voz falhando, porque vim agradecer e pedir desculpa. Aquele dia,
Eu tentei te tirar a coisa mais preciosa que você tinha. Não porque eu realmente amava ela, mas porque meu orgulho não aceitava perder. Você tinha todo o direito de fazer o que fez. Você estava lutando para proteger seu amor. Eu estava apenas lutando para alimentar meu ego. Estendeu a mão, e desta vez não foi um cumprimento desafiador. Foi um pedido sincero de perdão. Apertei sua mão com força. Você encontrou seu caminho, disse. Isso é tudo o que importa. Ele passou aquela noite conosco. Jantou à nossa mesa, contou histórias para meu filho, e pela manhã seguiu viagem. Mas antes de ir, puxou-me de lado. Uma última coisa, disse. Nunca conte para seu filho que você trapaceou, mas conte para ele que um homem precisa ser inteligente, não apenas forte. Que às vezes as regras são injustas, e que sobreviver não é vergonha. E que o amor verdadeiro vale qualquer risco, qualquer sacrifício. E ele se foi. Anos se passaram. Nossos filhos cresceram fortes e saudáveis. Nossa propriedade prosperou. Dona Conceição viveu conosco até seus últimos dias. E morreu feliz vendo os netos brincando no quintal. A história do rodeio virou lenda no povoado, contada e recontada, cada vez mais exagerada. Mas a verdade e a verdade real ficou guardada entre mim, ela e Rodrigo. E aprendi que às vezes a maior coragem não está em enfrentar o touro, mas em saber quando as regras do jogo são injustas e ter a inteligência de Mudolosa Sufava, porque no final não importa como você vence, importa porque você luta. E eu lutei pelo amor. Lutei pela mulher que escolheu ver valor onde outros viam apenas pobreza. Lutei pelo direito de construir uma família baseada em respeito e não em dinheiro. E se isso me torna um trapaceiro aos olhos de alguns, que assim seja. Hoje, quando meus netos me pedem para contar a história do rodeio, eu conto, mas sempre termino com a mesma lição. A vida não é sobre ser o mais forte. É sobre ser o mais sábio. É sobre amar de verdade, e às vezes é sobre saber quando dobrar as regras para proteger o que realmente importa. Porque essa é a verdade que aprendi naquele dia de sol escaldante, quando um lavrador pobre desafiou um vaqueiro rico e ganhou não com força, mas com inteligência e amor. E essa é a verdade que vou levar comigo até meu último dia nesta terra que tanto amo e que tanto me ensinou.